Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos o espaço destinado ao pequeno expediente e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Roque Cervenini. Eu quero propor aqui, vou fazer o requerimento depois, sem ainda consultar os membros da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura, mas eu, como na condição de presidente, nós vamos propor uma audiência pública aqui na Câmara, reunindo aqui secretário de Agricultura, prefeito municipal, Emater, Sintrafar, vereadores e principalmente os agricultores. Nós fazemos uma grande audiência pública aqui nessa casa, há um dia a ser escolhido, e nós debatermos esse tema. Por que que eu acho que é muito importante a gente não parar de debater esse tema? Porque logo mais isso fica esquecido, vem a nossa safra de novo e nós teremos problemas seríssimos pela frente. Então, eu creio que é oportuno nós fazermos uma grande audiência pública, assim como fizemos já aqui para debater a questão da Pedro Grendene, da rua Pedro Grendene, que foi lotada a casa, mas nenhuma audiência pública foi maior do que aquela que a gente discutiu aqui com os agricultores, a problemática da contratação da mão de obra rural, que foi histórica, nunca teve uma audiência com tanta gente. E tanto assim é importante que essa audiência repercutiu e a gente tem alguns andamentos lá em Brasília. Eu conversava com o deputado Heitor Chu e estava entabulado para a gente avançar nesse tema e deu todo esse problema e nem os deputados conseguiram mais ir a Brasília, inclusive, porque não tem voo para ir. Então, mas logo, logo nós veremos novamente tratar desse tema da mão de obra. Mas eu quero propor aqui uma audiência pública para nós discutir o problema da infraestrutura rural. Quer seja ela nas vias do nosso município, quer seja ela também nas propriedades, porque aqui está na hora do Estado ser máximo para os agricultores. Eu duvido que um agricultor vá morrer de fome se ele ficar um ano sem plantar. Mas se todos os agricultores ficarem um ano sem plantar, a cidade morre de fome. Então não tem por que a gente não se debruçar e cuidar de quem põe a comida na mesa do dia a dia. E tem mais um detalhe que é importante considerar aqui. A nossa agricultura aqui não é para exportação. A nossa agricultura é para abastecer o mercado interno. Ou seja, a gente come daquilo que o pequeno produtor produz. E aqui todos nós somos pequenos produtores aqui na nossa região. Não temos grandes produtores, grandes extensão de terras. Tanto que as propriedades são pequenas. Mas imagina só, se as nossas propriedades são pequenas, se são inóspitas, né, a gente, para poder fazer uma parreira, tu precisa ter trator, tu precisa trabalhar, tu precisa fazer a acomodação do solo, das pedras, plantar a parreira, cuidar e tal. E aí você ainda perde esses pedaços. Né, teve parreira que acabou no meio da estrada. Eu conversava com um agricultor ali ali de Santa Cruz, da linha Jacinto, ali naquele entorno ali, que a parte de baixo, o pomar de pêssego desceu e a parte de cima também desceu. Desceu dentro da estrada. Como é que ele vai começar onde? É um morro. Vai começar onde? Fazer de novo as camadas para poder plantar? E aí, com que recurso? Deu seca, 1 ano, 2 atrás. Deu chuva, colheu a metade. Agora a propriedade se vai. Então é hora do poder público estender o seu braço e fazer política pública para isso. Política pública de assistência aos nossos agricultores. Então eu vou organizar com a casa aqui, para nós termos uma audiência pública para debater esse tema. Vamos fazê-la de forma muito bem organizada, bem ordeira,
para que muitos também possam participar, que o agricultor, que a agricultora, porque é importante o papel das mulheres também, possam se manifestar e a gente possa contar aqui com agentes importantes da agricultura, né? Então fica aqui já essa é a minha indicação e a gente vai depois publicizar isso para que todos possam participar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar mais uma vez a todos. Saudar o Jorge do Farroupilha, que não estava antes presente. Eu tenho uma série de assuntos para falar e eu vou ser sucinto. Primeiro, eu quero fazer um convite a todos os vereadores. Nós vamos propor para a próxima pauta da semana que vem um requerimento. Temos 3 assinaturas, minha, do vereador Roque e do vereador Amarante. Um requerimento que pede afastamento das pessoas que estão envolvidas no esquema do MP, que foi citado da Operação Patrola em Farroupilha. Nós precisamos um posicionamento do Executivo Municipal. Até porque, dias atrás, num ato de piti, de escândalo, o prefeito gritava. Mas eu estou pasmo de não ouvir uma vírgula sobre o assunto. Tem um ditado que diz: quem cala, consente. E aí, prefeito? Qual é o seu posicionamento? Então, eu quero manifestar aqui, dizer que é salutar quando a gente vê algo, um escândalo de corrupção na esfera municipal, nós temos que posicionar. E esse é o parlamento e essa é a posição que a população nos cobra. Então, nós estamos fazendo o requerimento, eu convido todos e todas as vereadoras para subscrever, assinar e aprovarmos na terça-feira que vem e darmos um encaminhamento. Afinal, política é posicionamento e nós estamos nos posicionando que nós não compactuamos e concordamos com tais atos. Então, precisamos de uma resposta do prefeito, porque de vergonha nacional a gente já passou 2, 3 semanas. Então, foi dado o recado sobre esse assunto. Nós recebemos, então, um convite para a 3ª Conferência Municipal do Esporte. O importante é que na primeira conferência, que era para montar o plano, nós não fomos convidados. E depois olhamos no calendário, fizeram numa noite concomitante a sessão, né? Então, não tínhamos como estar nos 2 locais ao mesmo tempo. Eu não irei me fazer presente, devido ao quê? Primeiro, uma grosseria e falta de educação que nós presenciamos, falta de respeito, não apenas com o Juliano, com o Roque, com o Amarante ou com os outros vereadores que lá estavam, mas com a população. Afinal, nós fomos eleitos para representar. E eu vou numa conferência com qual intuito? Para contribuir, eu propus no mínimo umas 10 alterações para fomento do esporte, foi acordado lá na salinha, por isso que o Roque pediu para o secretário de gestão vir aqui, foi acordado que seria alterado e que todas as ponderações eram pertinentes. O que veio? O pessoal aqui, o executivo aqui, como tem a maioria na Câmara, veio e passou a patrola. Então, não ficou legal, não conseguiram ter humildade, a empatia e a compreensão de que política pública se faz com debate, o amplo debate. Inclusive, os técnicos que escreveram concordaram com todas as ponderações que eu falei. Então, infelizmente, não foi feita emenda porque não tinha, fugia da prerrogativa do vereador e teve uma emenda que eu fiz que o pessoal lá da prefeitura é tão antenado que ele sancionou a minha emenda e a dele. Ficou tudo emendado e não se achou nada. Então, é lamentável. Por fim, eu acho que a gente precisa fazer o debate sobre essas questões climáticas que vêm assolando o nosso Estado, porque sabemos que é momento de solidariedade, sabemos que é momento de reconstrução, principalmente no nosso interior, mas na maior parte das cidades do Rio Grande do Sul vai ter que ser uma força-tarefa maior. Mas é preciso o debate, porque se não se debater agora, vai se debater quando? Depois que passou? Então, é algo que precisa ser debatido. O governador do estado disse que não, agora não é a hora disso, não é a hora daquilo. Não, nós precisamos debater, senhor governador. E ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo ontem, e eu quero abrir aspas aqui, sobre a catástrofe. Os estudos mostram, mas o governo vive outras agendas. Fecha aspas. Afinal,
qual que é a prioridade? A posezinha agora com o colete ou salvar vidas? Se tivesse feito o tema de casa, que era o básico do básico, ter olhado, talvez uma parcela da população não teria sido afetada como tu foi. Se a gente pegar, o orçamento do Estado foi 0,09 para a Defesa Civil. E aquilo que eu sempre falo na condição de historiador, a história se repete como farsa ou como tragédia. E aqui é tragédia. A gente viu o filme em setembro, viu em novembro e viu agora. E o que foi feito? Nada. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense. Colegas vereadores, a todos que aqui nos acompanham, TV Serra, redes sociais. Sobre a sugestão do vereador Roque, eu acho que é bem importante, sim, uma audiência pública para tratar desses assuntos. Sempre trarão, né, ações e propostas positivas. E eu acho que essa questão é muito importante, tendo em vista que a gente percebe algumas dificuldades, né, referente à questão do atendimento aos agricultores. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é bem importante, mas além de fazer uma audiência pública, que ela seja propositiva, que a gente consiga extrair propostas delas para literalmente poder executá-las e minimizar, né, as situações que hoje se percebe que existem junto a alguns agricultores, junto a algumas estradas, junto a algumas situações. Então, sem dúvida nenhuma, acho que é bem importante, mas que nós conseguíssemos trazer e extrair da audiência pública algumas propostas exequíveis para que o cidadão, o agricultor, se sinta contemplado com a audiência pública que nós pretendemos realizar. Eu acho que é bem importante isso. Só para concluir, vereador. Além disso, eu vou fazer um convite, né, a todos que nos acompanham, agricultores, vereadores, um encontro presencial às alterações necessárias na legislação brasileira sobre trabalho escravo. Esse encontro acontecerá no dia 8 de junho, às 14 horas, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Então, é um convite e é um tema bem importante que será debatido. Eu recebi o convite também, né? Quem está apoiando e, na minha avaliação, organizando é a Universidade Unopar de Caxias do Sul, certo? Então, é um convite que eu deixo também para os agricultores interessados. Eu acho que é um tema também bem importante. Aproveito e deixo lhe cedo uma parte, vereador. Uma parte ao vereador Roque Cervenini. Bom, vereador Jorge, que tu te une à nossa proposta e te agradeço. Não tenho dúvida da sua boa intenção com relação a isso. Eu até consultava aqui a casa e parece que tem que ser em nome do vereador, então eu vou fazer em meu nome mesmo, né, e com apoio de toda a casa, certamente, porque em nome da frente parlamentar parece que há um probleminha técnico aí, mas vamos fazer em nome do vereador. E também dizer, vereador Jorge, que é muito importante, sim, a gente ter propostas exequíveis, mas importante também é que o executivo esteja aqui com toda a sua equipe, porque é do executivo que vai dizer o ok, né? Porque nós somos formuladores do debate aqui e cobramos e mobilizamos a sociedade a se manifestar e fazer com que a Prefeitura Municipal faça aquilo que realmente precisa ser feito. Então, por isso que ela é ampla e sempre nas audiências a gente tem assento garantido aqui ao Executivo Municipal. Obrigado, vereador Jorge, pelo seu parte. Só para concluir, senhor presidente, então, e só também me somando à sua colocação, sim, nós somos intermediadores, né? Nós sabemos das situações que existem em diversas esferas, né? Aqui o tema principal é a questão da agricultura, mas também sabemos que na área central, na área urbana do município, também existem algumas demandas ou várias demandas. E qual é o nosso papel? Intermediar, né? Por isso que é importante que todos estejamos engajados, unidos, tentando encontrar soluções. Então, seria isso, senhor presidente. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, vereador Jorge Sense. E a palavra está com o vereador Maurício Belaver. Boa noite, senhor presidente. Dia 20 de maio é o dia da etnia italiana, dia do imigrante italiano. São 149 anos
hoje da chegada dos primeiros descendentes italianos que vieram da Itália. Chegaram na Serra Gaúcha. Chegaram dia 20 de maio de 1875. Então, parabéns aí que eles chegaram. Eles passaram uma dificuldade enorme para chegar aqui na Serra Gaúcha. E nós somos o berço italiano, né? Aqui em Farroupilha. E umas respostas aqui, a 448 foi liberada hoje, de manhã, em plena seração. No segundo e primeiro distrito tem 2 eletroescavadeiras, tinha 2 giratórias, mas agora tem uma, tem um trator de esteira, e amanhã vai começar o patrulhamento da sentido Piscin a Caravaggio, é ali no primeiro distrito. Daí, e depois ela vai fazer o contorno em redor do Nossa Senhora do Caravaggio aí, e depois ela vai descer sentido 30. Essas informações que eu tenho. E também agradecer os operadores que trabalharam no sábado, meio embaixo de chuva, que eles são a peça fundamental dessas empleitadas que eles estão pegando. Sem eles, fica difícil. Por isso que eu digo que quando você vai lá tirar uma foto da máquina, manda o operador parar e tira com o operador junto e agradecer ele. Que o horário que ele está fazendo, os operadores, é só a mulher dele que sabe. Fim de semana, durante feriado, sábados, estão trabalhando. E dizer que também na agricultura todo mundo está sofrendo. Eu faz 30 anos que estou na agricultura, tem gente que faz 70, mais coisas que tem esse ano aqui, jamais viste. Começou a seca, depois começou a chuva, depois começou a seca de novo, e assim vai. É um recado que eu sempre digo aqui, depois que eu entrei de vereador. Sem agricultura, a cidade não janta, não toma café, não almoça. E aí vão dar valor para os agricultores. Eu estando aqui, sempre vou levar essa classe para frente. Já tive vários outros empregos. Motorista de caminhão, servi até o exército, mas a agricultura ninguém me tira. Então, agora, agradecer mesmo, que eu sempre estou agradecendo os operadores de máquina aí, que estão deixando nós passar. E hoje, muita gente já começou a poda de inverno, e vamos começar a safra, né? E sempre com a esperança. Essa safra vai dar mais do que a outra. Muito obrigado aí. Obrigado, vereador Maurício Belaver. E a palavra está com o vereador PC. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos visitantes aqui, nossos agricultores, imprensa, enfim, funcionários da casa aí. Eu quero parabenizar também o vereador Roque pela iniciativa. Eu não faço parte dessa comissão aí que vocês estão, mas já é de bom gosto que eu aceito isso aí de fazer uma audiência pública. É muito bom, muito legal. Isso aí vejo que estão endereçados no caminho de, pelo menos, dar um pouco de esperança aos agricultores nossos, né? Também quero dizer assim, sim, a família Choqueta aqui, que eu conheço bem o problema de vocês lá embaixo, que eu visito bastante o 30. Eu, na verdade, eu tenho bastante amigo lá, eu vou por quase todos os finais de semana estou por lá. E, inclusive eu estive lá no Raul essa semana, quarta-feira, ajudando a fazer um concreto lá para restaurar a casa dele, que também foi bastante afetada lá. Trabalhamos o dia inteiro embaixo de chuva. É gratificante isso aí, mesmo com a chuva é gratificante, a gente vê a cara das pessoas, vê a cara da esposa dele que ficou quando nós tínhamos terminado o concreto, é uma coisa inesperada, né, cara? Então a gente fica muito agradecido com isso aí. E é claro, vamos lutar junto, vamos sempre estar com vocês. No que precisar e poder contar com nós, nós estamos aí. Mas eu vejo outra coisa aqui, senhor presidente, que tem coisas... Tinha uma história, eu acho que ainda tem, que tem males que vêm para bem, né? Porque tem muitos
muitos vereadores, muitos políticos, que o interior não conhecia. Só havia falar. Vereador tal, vereador tal, vereador tal. Hoje, os agricultores, eles estão até enjoados de vezes por lá, tirando foto, pedindo para fazer selfie com eles, tirando foto de pedra, até de chiqueiro, tiram. Por isso eu digo, isso é importante eles saber que existem outras pessoas que vão, né? Outras pessoas que vão para o interior. Que não é só o executivo que tem que ir lá, os vereadores têm que ir. Independente se é da oposição, não é. Tem que participar. Quando tem uma festa no interior, vão lá. Não esperem para ir só nos últimos 3 meses, antes da eleição. Vão os 4 anos, apareçam na rua. É isso que o pessoal quer ver. O pessoal não quer ver aqueles tapinhas nas costas 45 dias antes da eleição, gente. Essa é uma maneira tola do pessoal pensar que o povo não mudou. Ah, porque estão lá no fundo do interior, não conhecem as leis e não sabem se defender. Sabe, hoje o pessoal está inteligente, gente. A inteligência chegou em todos os lugares. Então, esse é o meu recado que eu queria deixar, e eu acho que foi válido, sim. As ideias que vocês deram aí, tudo bem. O nosso presidente Davi também, vereador Davi, colocou muito bem. Eu estive também hoje à tarde visitando ali, depois que eu saí da reunião lá, eu fui lá visitar no Salto Ventoso ali. Fiquei meio assustado, que eu vi lá que parece que as máquinas estavam saindo de lá, mas eu liguei para o secretário, ele disse que não sei, não entendi, vão esperar mais uns dias para ver. Mas realmente é um caso caótico lá. Lá não tem mais o que fazer com aquelas casas lá. Ali tem que ter um cuidado especial para mexer naquilo aí, tem que envolver meio ambiente, tem que envolver tudo, para fazer uma coisa legal. Porque senão não adianta, vamos fazer um tapa-furo lá, que nem muitas vezes fizeram e não adiantou, vamos fazer uma coisa legal. Mas era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador PC. E a palavra está com a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Colega vereadora, que sempre eu digo que me orgulha muito estar ao lado dela. A toda a imprensa que aqui se encontra, e em nome do Adamate eu cumprimento a todos, aos agricultores que aqui estão, que sempre são extremamente bem-vindos a esta casa. Eu queria dizer o seguinte: se eu não fosse médica, e eu sou com muito orgulho, mas se eu não fosse, eu poderia ser professora de história. Porque os fatos históricos sempre me trazem lembranças de coisas que estão acontecendo no presente. As calamidades públicas, né? Então, os fatos históricos estão sempre trazendo lembranças para nós. Tem um fato que acho que o professor Juliano deve saber. O presidente Médici foi um dos que se envolveu com a construção daquele muro de contenção do Guaíba na Avenida Mauá, em Porto Alegre. Foi programado para 6 metros de água. Bem, aonde eu quero chegar? Todos os prefeitos que passaram depois disso, como diz o professor Juliano, não fizeram o tema de casa, porque eles não fizeram a manutenção. Talvez por achar que não aconteceria mais enchentes, talvez por achar que isso não era importante, o fato é que não fizeram. Acredito que um foi deixando para o outro, e deu no que deu. Aí, com certeza, vai haver aqueles que vão perguntar, mas o que é que isso tem a ver com a região sul? Tem tudo. Porque se não houvesse essa enchente arrasando a grande Porto Alegre,
mais recursos estariam vindo para a região sul, que não foi afetada pelo Guaíba. Mas nós estaríamos recebendo aqui uma atenção maior. Nós não estaríamos dividindo essa calamidade pública com a área da Grande Porto Alegre. Então, direto ou indiretamente, isso nos atinge. Atinge, sim. Quantos prefeitos passaram depois disso? Sei lá, perdi a conta, mas foram muitos. Eu não vou aqui dizer que foram do PT, do PDT, do MDB, não vou dizer. Porque isso não é um fato politiqueiro. Isso é um fato verdadeiro e que deve nos preocupar. Porque daqui para frente as medidas têm que ser tomadas para a contenção do Guaíba. Aquele muro está ali não é por nada. Está ali para estragar a beleza toda da Mauá, quando a gente tinha aquela visão para o Guaíba. É para isso que está ali o muro? Não, né? É uma contenção. Então, tem que ser dada devida importância, para encerrar, tem que ser dada devida importância, porque nos atinge também. Não é só a região da Grande Porto Alegre, atinge a todos nós. Obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilon, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra com o vereador Maurício Belaver no espaço de liderança. Bom, eu discordo de umas coisas, e a maior que eu discordo, que eu digo quem tem obrigação mesmo de ajudar, é o governo federal, que recebe a maior parte do imposto, vai lá, né? O vinho, 58% é taxado. É a uva que paga, né? Então, quem que tinha mesmo olhar, enxergar e criar um pouco de noção, vir as emendas que vêm de lá, os deputados. Esses sim que tem que vir bater foto aqui e olhar. Esses que tem que ter noção da coisa. 58%. A tal da nota eletrônica, não sei se alguém... A famosa nota eletrônica, que tem que tirar nota eletrônica. Sai uma carga, já vai a tal da nota eletrônica já na hora, na veia, imposto. Isso sim tem que vir aqui ajudar, olhar para nós aqui agricultores. E já que o tema é agricultura, a agricultura não é o que estamos sofrendo agora, estamos sofrendo. Mas não é só isso que nós sofremos numa safra. Chuva de pedra, geada, vento, o adubo caro, o nosso produto vai lá embaixo, entra o próprio vinho dos países, aí nós não temos como cometer, ou o próprio alho, não sei quem planta alho. Isso é uma dificuldade enorme. Isso a maioria não enxerga, mas nós, agricultores, enxergamos bastante. O óleo diesel, para poder fazer vinha-uva, é caro. O preço, se alguém vai comprar um produto que é bem tranquilo, todo mundo conhece, um pacote de arroz, 20, 30 pila, é barato para mim. O arroz está barato. O que é caro é o imposto que nós pagamos. Ninguém vê o imposto, né, que se paga. Que podia estar voltando para ajudar nós aqui. Esse sim tem que bater em cima. Hoje tu vai pagar uma cerveja, um refrigerante, 10 pila. Mas daí o arroz é caro, né? Tem mais coisa. Os defensivos. Cada ano sobe mais. Aí nós temos que fazer uma política o ano inteiro da agricultura, para ver o que nós sofremos. E uma coisa que tem 2 doutores aqui, os agricultores estão
cada ano tem mais câncer de pele. Eu vejo para o meu pai. Sofre com esse maldito câncer. O sol que nós pegamos dia a dia. E diz para não pegar. Então eu acharia de ver o ano inteiro o que o agricultor passa. Seria bom acompanhar. Muito obrigado aí. Obrigado, vereador Maurício Pelaveira. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. No espaço de liderança, o vereador Jorge Sense. Senhor presidente, só para também compartilhar uma informação importante, a gente sabe que muitos deputados do nosso, acredito que de todas as bancadas aqui do Estado, ou desta Casa Legislativa, vem contribuindo com emendas parlamentares para diminuir ou tentar diminuir algumas situações, mas também para contribuir, né, com os municípios, com as cidades, referente a essa tragédia. A gente sabe que tem de todas as bancadas, de todas as esferas, mas eu quero me deter a uma que me chamou muito a atenção. O deputado federal por Minas Gerais mandou um valor de R$1 milhão para o estado do Rio Grande do Sul. Ele mandou R$500 mil para Venâncio Aires, R$300 mil para Vespasiano Correia e R$200 mil para Farroupilha. Então, só para também deixar aqui registrado, né, que a gente sabe que todos os cidadãos comuns vêm fazendo seu papel de donativos e olhando para nós, para o nosso Estado e para quem foi acometido. Mas também é importante, né, registrar esse momento, tendo em vista que é um deputado que, teoricamente, olha para o seu Estado, mas ele, lá de Minas Gerais em si, também olhou para Farroupilha e para o nosso Rio Grande do Sul. Então, Nicolas Ferreira, do PL, parabéns a todos os filiados ao PL aqui. Então, tem que valorizar isso também. Só para compartilhar e deixar registrado, então, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Sense. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Severnini, no espaço de liderança. Senhor presidente, só para não ficar ruim, eu acho, Valmor, dizer que o mal da agricultura foi bom porque daí alguns vereadores foram para o interior, né? Acho que foi infeliz essa frase, né? Retira isso, né? Acho que não fica legal. Até porque se algum vereador precisa disso para ir para o interior, pelo amor de Deus, né? Eu não preciso disso, os agricultores me conhecem e sabem o meu trabalho. Eu acho que não ficou legal essa frase. Também eu gostaria de dizer que nós estivemos a semana passada conversando com o secretário Nestor Zanonato, do Planejamento, com o secretário Fernando Silvestrin, da Agricultura, e com o secretário Árcigo, de Obras, com os moradores lá de São Luís da linha Jacinto. Tem uma emenda de R$300 mil do deputado federal Heitor Chu, que era para fazer asfalto. Veja a situação daqueles moradores. Abriram mão do asfalto para que a prefeitura possa usar essa verba para abrir a estrada. Abrir a estrada, retificar, alargar, britar, fazer drenagens, arrumar a estrada, enfim, né? Nem se sonha em fazer mais asfalto, porque não tem mais o que fazer lá. Então, a gente está, a prefeitura, segundo me falou o secretário Nestor Zanonato, aceitou a sugestão e está em fase de elaboração de projeto. Então, a gente pede aí que fosse dada uma celeridade nisso aí, né? Porque eu acho que não é muito difícil fazer um projeto para abrir uma estrada, licitar e fazer acontecer, né? Também eu gostaria de dizer que estou tentando uma agenda com o senhor prefeito municipal para a escola Júlio Mangoni, da linha Jansen, em nome do Conselho e do CPM e da direção, que estão tentando falar com o senhor prefeito, está tendo uma certa dificuldade, então pediram para que eu pudesse intermediar, e fiz hoje um contato junto ao gabinete, estou no aguardo. Sabe-se que é uma escola estadual, é bem verdade, mas tem ali uma quantia importante de alunos aí das séries iniciais que são do poder público municipal. E lá tem algumas demandas, né, necessária, e é importante que haja essa parceria com o poder público municipal nesse sentido.
Então, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e demais pessoas presentes, era esse a minha manifestação. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está com o vereador Gilberto do Amarante. Mais uma vez, boa noite, Jorge, que está aqui do Jornal Farroupilha, nos prestigiando. Quero dizer, sim, PC, que tu tem razão. Tem vereador que não conhece ainda a nossa agricultura. Por razão ou outra, não conhece. Não conhece o nosso município. E lembrando a todos que nós somos vereadores do município, da área urbana e da área rural. Nós somos vereadores de todos os farroupilenses. Cada um responde, de certa forma, como representante de todos os farroupilenses. Eu conheço o nosso interior por uma razão que estive na secretaria um período, não sou de visitar o morador, eu vou ver o problema que tem lá. Não é de não visitar. A gente vai, sim, conheço muitos agricultores, no sentido de que a gente está presente nas questões do interior, no dia a dia, em nossas cobranças, em nossas falas, em nossa representação. Acho que o vereador é isso, ele representa. Ele é a voz das pessoas de Farroupilha. Ele transmite o sentimento dos agricultores, da área urbana, de todo, e ora tem agricultores que estão precisando desse comentário, desta busca, de certa forma, dessa publicidade junto ao executivo, junto aos órgãos que, de certa forma, podem resolver aquelas questões. Então, o vereador é isso, ele representa, ele não executa. Mas, claro que quero dizer que tem vereadores, inclusive fortes aqui na Câmara de Vereadores, mas que não conhecem nem a nossa cidade, nem o nosso interior. Esse é o fato. Não conhece o interior e nem a área urbana. Eu vivo o nosso município por uma questão de gostar disso. Resolvo tudo? Não. Como vereador? Não. E nem como secretário, quando era, resolvi tudo, porque a gente não, infelizmente, tem que estabelecer prioridade. Mas claro que nós, quando fui secretário de obras mais na região urbana, a gente tinha lá 20 demandas, 24 demandas às vezes, que eram demandas pequenas. E as pessoas não acreditavam que um político ia lá e ia resolver numa reunião, que ia resolver aquelas demandas. Eu disse, não, nós vamos resolver daqui tantos dias. E a gente resolvia. Às vezes tinha 23, a gente resolvia 24, mais uma que aparecia. Eu acho que tanto o executivo como o vereador, nós recebemos um salário para representar e para trabalhar, para executar os serviços de nosso município. E é isso. Eu acho que muitas vezes o salário que todos pagam a nós, de repente, eu pergunto para vossos acompanhantes da política, que tem muitos que acompanham o trabalho de cada um. E muitas vezes não precisamos estar lá em loco, mas estamos trabalhando como... O importante é ir também, estar lá. Estou lá, como tive em vários distritos de nossa cidade, como outros vereadores também estiveram, mas tem alguns vereadores que não conhecem o nosso município. Então é importante as pessoas buscarem... Estão atentos, todos estão atentos. Quero aqui saudar o Aleferson, que está aqui também, esta noite, e dizer que a causa da solução, como aqui propôs o vereador Roque, de fazer uma reunião com o executivo e demais representantes da nossa agricultura, é importantíssimo. Porque através dessas audiências públicas e em outros momentos, nós resolvemos muitas coisas. Trouxemos soluções para o município de Farroupilha. Chegamos, por exemplo, no presidente da Anatel para buscar soluções da RGE, que na época não tinha solução. A ANEL, desculpa, mas tivemos também com a Anatel para buscar soluções das antenas, dos sinais aqui do nosso interior.
E, de certa forma, buscamos, porque tem uma evolução muito grande, principalmente no setor energético do nosso interior. Uma vez ficava 15 dias sem energia. Essa tempestade foi anormal. E se tiver esse problema nesse setor, continue, pode vir conosco procurar câmaras de vereadores, a mim, o vereador Roque e outros vereadores que estão envolvidos com essa causa para buscar a solução. Obrigado, presidente. A palavra está com o vereador Felipe Maioli. Senhor presidente, boa noite a todos que estão aqui presentes. Primeiramente, eu quero parabenizar a todos os voluntários que estão se dedicando ao máximo a tudo que vem acontecendo e me solidarizar também com todas as pessoas que foram, de uma maneira ou de outra, afetadas por essa tragédia. Sabe-se do quão difícil deve estar sendo para todas essas pessoas. A minha fala de hoje é bastante curta, dentro de 5 minutos. Queria também dizer que a informação que a minha colega Eleonora trouxe é muito importante, vinda de um professor da URGS, que fala muito bem também sobre a contenção de Porto Alegre, que devia ter suportado e foi feita para que foi construída para suportar, mas sim, será que podemos julgar negligência, imprudência de vários prefeitos que passaram? Ninguém deu atenção para isso, e falas deste professor mostrando que quem é o culpado? Foram vários culpados para isso acontecer. Várias pessoas passaram pelo posto e nada fez. Ele fala também que na região aqui da Serra, que tudo o que aconteceu era extremamente difícil de ser evitado com contenções. Porém, estudos científicos realizados mostraram que isto poderia acontecer sim, e os sinais poderiam ser dados com mais antecedência para que algumas vidas pudessem ser evitadas de ter sido levadas. Se as pessoas saíssem de suas localidades onde moravam, algumas vidas poderiam ter sido evitadas e não ter ocasionado a morte, isto é, ter saído com antecedência de suas casas. Tudo isso poderia ter acontecido. E quando a gente fala, e ouço muito, que muitas pessoas falam onde estão os culpados, eu acho que nesse momento não vai ser a sigla do governador do estado, a sigla do prefeito de Porto Alegre, a sigla do presidente da República, é que as pessoas vão dar atenção para isso. Elas vão dar atenção para as pessoas que põem a mão na massa e que realmente façam alguma coisa. Então, eu acho prudente, neste momento, deixarmos um pouco de lado essas questões de siglas, porque a população não está nem aí para essas siglas neste momento, tá? Elas estão querendo que as coisas aconteçam. Essa é a minha opinião, que todos possam refletir sobre essa fala. Não quero entrar na mente de ninguém, eu só quero que as pessoas talvez pensem e reflitam um pouco. E em alguns momentos eu vejo também que temos que começar a falar nomes, e não somente colocar aqui nesse plenário que tem alguns vereadores que não fazem isso, alguns vereadores que não fazem aquilo. Será que cabe a nós julgar a atuação de nossos colegas? Será que a ética nos diz que isso deve ser feito? Se a ética diz que isso pode ser feito, então eu gostaria que as pessoas começassem a dar nomes. Seria muito mais interessante, e as pessoas que estão aqui nos assistindo iriam conhecer mais as pessoas que fazem alguma coisa ou que não fazem alguma coisa,
sendo acusadas por colegas. Eu acho que isso, quem tem que se encarregar disso são as pessoas que em outubro, se as eleições acontecerem, elas vão lá na urna mostrar se algumas pessoas merecem a reeleição ou se não merecem. Não cabe a nós ficar fazendo esse julgamento, principalmente no momento que eu tenho certeza que diretamente ou indiretamente todos estão contribuindo, nem que é com R$1 ou com R$1 milhão. Então, são falas, essa fala não é para que todos acreditem no que eu falo, não, é só para pensar sobre isso que eu coloquei agora. Então, muito obrigado, e era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Felipe Maioli, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente já citado. Momento de tristeza mesmo, né, no nosso Rio Grande do Sul como um todo. E aqui a gente tem que agradecer que, mesmo tendo acontecido uma quantidade grande de prejuízos no nosso interior comparado a outros municípios, né, a gente ainda passou bem ileso, né. Isso é motivo de pelo menos agradecer um pouco, mínimo um pouco. E importante sim que foi citado também há pouco tempo, foi comentado aqui na Câmara de Vereadores a respeito de que o vereador ele não tem mesmo a condição de poder determinar valores gastos, bem resumidamente falando, né? Mas tudo que chegar a essa casa vindo do Executivo como proposta para que se possa ser feito no intuito de ajudar essas famílias que foram atingidas, porque não se teve uma quantidade tão exagerada, tão absurda, vamos dizer, de pessoas que foram extremamente atingidas pelas ocorrências que tivemos aí. Mas nós tivemos, sim, nós tivemos também aqui no nosso município muitos casos com problemas aí em função dessa quantidade absurda de chuva que ocorreu. Então, podem ter certeza absoluta que nós, aqui como vereadores, estamos cobrando e apoiando a tudo que vier para cá, no sentido de poder ajudar essas pessoas. Temos também, teoricamente, algo que essa semana aqui eu não vi mais tantas notícias, né, que seria a dita destinação de 50% do fundo partidário, né, para Rio Grande do Sul. E sei lá, eu não confio muito nisso. Infelizmente, eu não confio muito nisso, porque eu acho que não vai ser daí que vai vir esse dinheiro que poderia também estar ajudando aqui, pois não depende de nós, né? Já foi até comentado semana passada, a outra, não sei. Semana passada, acho que comentamos que não depende desses vereadores. Se dependesse desses vereadores, eu garanto que no mínimo, 50% já estaria aqui para poder ajudar. E às vezes me penso assim, me penso é bom, né? Às vezes eu penso que a gente precisa, sim, de ajuda não só do município, do Estado e da União, e a União, sim, ela tem uma responsabilidade muito grande em ajudar, não necessariamente de maneira igualitária, igualitária sim, mas não necessariamente na mesma quantidade que ela ajuda a Farroupilha, vai ajudar um desses municípios, desses tantos municípios que foram praticamente arrasados, né? Mas tem sim, tem a responsabilidade de ajudar a todos nós. É assunto passado, mas muitas vezes eu me pego imaginando e imaginar e acreditar que se tem razão é algo que eu tenho direito, né? Posso até estar equivocado, mas essa é a minha opinião. Se há um bom tempo nós fôssemos um país, vamos dizer, aqui no Rio Grande do Sul, acredito sim que conseguiríamos resolver esse problema nós mesmos. Pois o Rio Grande do Sul é um estado muito trabalhador, não que os outros não sejam, mas é na verdade uma característica aqui do gaúcho, né? É algo que é uma característica muito forte de nós aqui, os agricultores que aqui estão, são pessoas que batalham demais, e como diz sempre o vereador Maurício, que se não tem que ajudar o agricultor, desculpa, porque se não tiver o agricultor não tem comida. E além de tudo, além desse grande favor até
que é feito, que fazem pela comunidade, tem mais a questão de ser humana, né? Ser humano, somos todos nós somos humanos, e então é dois pesos, são seres humanos que produzem para outros seres humanos. Então você pode ter certeza absoluta que essa Casa Legislativa, acredito que nesse momento, eu falo em nome de todos os vereadores, ela vai estar apoiando, vai estar cobrando e vai estar aqui aprovando tudo que vier para cá no intuito de poder ajudar a essas pessoas, principalmente, que foram mais atingidas. Claro. A parte do vereador Juliano, por favor. Uma parte ao vereador Juliano Balgarten. Obrigado pela parte, é bem pequeno, mas acho que soma várias falas dos meus colegas que antecederam, que fica um sentimento de reflexão, né? Há poucos dias atrás, eu apresentei um projeto de lei com uma política de prevenção ambiental e vários dos incisos o governo vetou e a Câmara, na sua grande maioria, manteve. Fez falta algumas coisas aqui. Ou seja, agora tem coisa que não dá para lamentar. Obrigado. Fica a reflexão. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. O seu espaço já foi utilizado pelo vereador Maurício Belaver. Espaço de liderança ao vereador Gilberto do Amarante. Só para deixar de forma clara, em questões dos vereadores, citar nome, Felipe, não dá, porque aqui esta casa não dá para citar nomes. O que deixa um pouco entristecido é porque a fala veio de lá. Ela veio de lá, né? Ela veio de lá dizendo que muitos vereadores, entendi que era para o Roque ou para mim, enfim, que nós falamos muito do assunto. E, de fato, eu acho que sim, tu tem toda a razão. Quem vai decidir ali na frente é a urna vai decidir. Claro que muitos desses podem até se eleger novamente. Novamente poderão se eleger sem conhecer o nosso município. Mas é da política. Isso é da política. A questão, muitas vezes, de aprovar um projeto que nós combinamos, como disse antes o vereador Juliano, ali naquela sala, que ia ser implementado propostas que viriam a melhorar o projeto do esporte, que iria deixar muito mais claro as questões. Nós combinamos ali. Alguém mandou que a casa votasse. E todos os vereadores da situação votaram a favor. E te digo, ninguém debateu o projeto, então eu vejo que ninguém leu o projeto também. Porque senão teria debatido. Então o que acontece? Eu vejo às vezes, e eu me coloco nesta situação, eu não sei como serei um vereador de situação, mas eu teria o meu mandato. Porque eu sou eleito tanto quanto o prefeito. Por quê? Porque eu disputo uma eleição com 200 vereadores, com 200 pré-candidatos. Agora, e o prefeito às vezes disputa com 2 ou 3. Essa é a diferença da proporcionalidade de votos. Então, eles têm o seu mandato que é seu. Então, aceitar tudo o que é mandado, eu acho isso ruim para o próprio município. Porque que valor tem o vereador, então? Qual o valor que nós, vereadores, temos nessa casa? Se nós somos, ou seja, na época do Clayton, o vereador Santos, de repente era da mesma forma, mas está errado. Mas está errado, nós temos que ter o nosso posicionamento. Porque, enfim, se aquilo é bom para a sociedade, vamos votar. Que nesse momento, por exemplo, a questão se vieres uma lei aí que flexibilize as questões do interior, que flexibilize o prefeito, o executivo municipal gastar o dinheiro nesse momento, claro que todos nós vamos votar a favor. E eu não tenho dúvida disso. Agora, nós temos que ter o posicionamento, porque é isso que o povo espera de nós. Isso que as pessoas esperam de nós. Porque todo projeto que chega do Executivo não é debatido e as pessoas querem o debate, justamente para melhorar e esclarecer o que nós estamos votando. Então, quando se pede alguma coisa aqui, que aí geralmente são poucos vereadores que pedem esclarecimento do projeto,
Gente, eu sei que às vezes, de repente, numa reunião com o Executivo é discutido, e nem todos os vereadores participam também, nem os da situação, porque é uma questão lógica, cada um às vezes tem os seus compromissos. E quando vem uma fala, volto a reforçar, da situação, fazendo crítica para os vereadores, eu procuro esclarecer isso. Quem está aqui desse lado, eu vejo que todos estão presentes. Eu acompanho. Se vocês aí todos estão presentes, tudo certo. Eu vejo tu, Felipe, tu é um cara que está sempre presente no município, nas ações do nosso município, independente de governo. Assim como a Leonora, o Jorge, eu vejo sempre nos eventos. O Maurício no interior, eu vejo sempre vocês atuando. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Gilberto Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tadeu Salibre dos Santos. Presidente, apesar da dificuldade da fala, eu estava aqui pensando e até refletindo sobre o que nós escutamos. Verdades, insinuações, e importante que a gente saiba que também, entre meio a tantas coisas, tem uma palavra que às vezes fica no esquecimento. Não propositadamente, mas no aguardo do momento certo. Farroupilha, eu digo com muito orgulho, teve ações que a gente tem que se orgulhar da raiz, da onde vieram e aonde eles estão. Uma empresa de Farroupilha, que não precisa citar o nome, porque hoje ela desponta como uma das grandes empresas do nosso município e que conta também com a colaboração de seus funcionários. Eles determinaram que 2 de suas carretas viessem de São Paulo, que viriam carregadas com matéria-prima. Eles autorizaram a virem com donativos. E esses donativos foram conseguidos por pessoas de um viver simples, mas de uma grandeza que merece de nós toda a gratidão. Eu queria dizer obrigado à direção dessa empresa, ao Marcelo Aquino e a Aline Thaís, que conseguiram donativos para encher 2 carretas e vieram para Farroupilha. O destino era o Rio Grande do Sul. Todo tipo de alimento veio para o ser humano que tinha tudo e hoje nada tem. Veio para aquele que nunca teve, mas que agora tem também.
Não precisa eu dizer, Geraldo, tu é grande, não é por ser um grande administrador, mas por ser dono de um coração que compartilha com a dona Beatriz a bondade, tendo isso por excelência. Por que eu achei importante falar isso nesse momento? Porque eu acho que se nós nos espelharmos no que foi feito de quem não precisava fazer, fizeram, nos motiva para fazermos muito mais do que o nosso limite determina. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tadeu. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Questão de ordem, qual o artigo, senhor? Eu quero só com questão de ordem. É que é questão de ordem para algum artigo, alguma coisa que a gente... Aviso da reunião da CSG no Goulart na próxima terça-feira. Pois não. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço do presidente. Abre mão. Encaminhamento de proposições às comissões de Constituição e Justiça. Pode solicitar, vereador. Pode solicitar. Espaço de comunicação importante ao vereador Gilberto do Amarante. Eu quero dizer que na próxima quarta-feira, no dia 22 dessa semana, então vamos ter a reunião com a CSG para nós continuarmos as tratativas dos acessos aqui da 453. Obrigado. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Espaço de comunicação... Horário 6h30. Por favor, o senhor podia repetir, então, o dia e horário para nós? Horário das 6h30 lá na... Cave Antiga. Muito obrigado. Espaço de comunicação importante ao vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, referendar que tem que estar na pauta isso. Obrigado, vereador Felipe, por lembrar dessa questão. Os meus dois comunicados, um é a solicitação da retirada do PL 9/2024, que é aquele da CORF, tá? Que eu acabei me esquecendo semana passada, vou encaminhar como sugestão. E também eu quero solicitar, na condição de presidente da Comissão do Legislativo em Ação, amanhã, pode ser 16h45 para os membros aqui na sala de reuniões, é uma coisa bem breve e rápida sobre uma atividade, então eu gostaria da presença para a gente organizar. Então, conto com a presença dos meus colegas. Obrigado. Obrigado, então. Então, fica retirado de pauta o PL 09/2024. Encaminhamento de proposições às comissões de Constituição e Justiça, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, os projetos de lei do Legislativo número 10, 11, 12, 13, 2024 e do Executivo números 16 e 17, 2024. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Contas Públicas, os projetos de lei do Executivo números 14 e 15, 2024. Nada mais a ser tratado nessa noite. Declaro encerrados os trabalhos desta sessão ordinária. Uma boa noite e obrigado a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.